Eu fui uma entre centenas de mulheres com mais de 70 anos que caíram em uma armadilha silenciosa que mina sua liberdade. Pensei que me mudar para a casa da minha filha seria a melhor opção. Então vendi minha casa e vendi tudo. No entanto, o que aconteceu a seguir quase me destruiu. Pelo amor de Deus, não silencie este vídeo porque o que vou te contar pode salvar sua vida nos seus últimos anos se você está considerando ou agora vivendo com seus filhos, mas se sente como uma estranha na sua própria vida. Geralda aqui, 73 anos, e estou prestes a revelar o maior erro da minha vida. Um erro que quase me tirou a vida por dentro, mas que no final me ensinou a lição mais importante que qualquer mulher da nossa idade pode aprender. Após a morte do meu marido há 3 anos, todos ficaram satisfeitos com a escolha que fiz. O médico concordou que era o melhor curso de ação. Meus entes queridos estavam radiantes e meus vizinhos ofereceram suas felicitações. Você tem ideia de qual foi a decisão? Em São Paulo, eu me mudei para a casa da minha filha. Pelo amor de Deus, não silencie este vídeo porque o que estou prestes a revelar pode salvar sua vida nos seus anos finais se você tiver mais de 65 anos, se estiver considerando se mudar para a casa dos seus filhos, ou se já estiver lá e se sentir um estranho. Por salvar, quero dizer isso no sentido mais estrito. Se você perseverou até este ponto, por favor, compartilhe sua história na seção de comentários. A revelação que estou prestes a fazer vai te chocar tanto quanto me surpreendeu. Podemos começar agora, Geralda. Oi, eu sou a Geralda, e tenho 73 anos. Estou aqui hoje para contar sobre a pior decisão que já tomei. Aquela que quase tirou de mim meu senso de identidade, meu respeito pelos outros e meu desejo de continuar. Aqui está algumas informações que podem poupar muita dor para a sua família, se você tem pais idosos ou está envelhecendo. Então ouça com atenção. Evite a dor e o sofrimento dos seus entes queridos. Você conhece aquela escolha aparentemente óbvia, que recebe elogios universais e consenso entre as pessoas. Foi uma daquelas decisões que quase me quebraram, e o pior é que fui eu quem quis tomá-la. A morte do meu marido Osvaldo há 3 anos foi o começo de tudo. Depois de 48 anos de casamento, me vi sozinha naquela enorme casa em Belo Horizonte. Em todos os meus anos, os primeiros 3 meses foram os mais difíceis. Houve manhãs em que eu conseguia brevemente dissipar a memória de que ele havia partido da minha vida. Eu o chamava pelo nome. Por algum motivo, eu havia me acostumado a fazer 2 xícaras de café todas as manhãs, então a realização veio como um golpe devastador. Todos os dias, minha filha Luciana ligava de São Paulo. Por um tempo, encontrei conforto apenas nessas ligações. Minha mãe perguntou: "Como você está? Comeu bem hoje? Tomou seu remédio?" Eu fingia que estava tudo bem por fora, mas por dentro eu sabia que havia algo realmente errado. Eu senti que tinha perdido mais do que apenas meu amigo. Senti que tinha perdido toda a minha razão de estar aqui. Quando eu estava sozinha pela primeira vez, tendia a ignorar minhas necessidades. Eu costumava ficar de pijama o dia todo. Deixamos nossa casa, que antes era motivo de orgulho, cair em desordem. Eu comia apenas biscoitos com meu café e totalmente negligenciei tomar banho. Eu estava tão exausto e não conseguia fazer nada. Luciana percebeu que algo estava seriamente errado após um de seus contatos frequentes. "Mãe, não consigo ficar tranquila sabendo que você está sozinha aí. E se algo sério tivesse acontecido? E se você tivesse se machucado de verdade?" Ela me interrompeu enquanto eu explicava que na noite anterior eu tinha escorregado no banheiro. Mas foi apenas um acidente leve. Nossa conversa daquela noite parece tão fresca como se tivesse acontecido ontem. Luciana comentou: "Mãe, venha morar comigo e com o Roberto. Vamos cuidar de você. Você não precisa mais ficar sozinha. Venha morar com o Roberto e comigo. Vamos cuidar de você. Você não precisa ficar sozinha." E sabe que eu disse: "Não quero ser um fardo, minha filha." Mas ela foi firme, dizendo: "Não é um fardo, mãe." Naquele momento, aquelas palavras soaram como música para os meus ouvidos. Alguém queria que eu estivesse perto. Alguém se importava comigo. Como eu poderia recusar uma oferta assim? Eu pensei que isso melhoraria minha situação.
e meu coração estava partido por sentir falta do Osvaldo e me sentir completamente perdida. Meu filho Marcos, que reside em Belo Horizonte, também concordou com o plano. Ele me assegurou: mãe, você estará mais segura lá. Que erro! Seria melhor se Luciana cuidasse de você. Minha irmã Albertina compartilhou meu entusiasmo pelo plano. A senhora Neuza, minha vizinha, disse: ó Geralda, que filha abençoada você tem. Você verá como é bom estar perto da família novamente. Todos foram tão encorajadores comigo. Que bênção, senhora Geralda, você estará perto dos seus netos. Quando contei ao pessoal da farmácia que estava me mudando para São Paulo, eles ficaram muito felizes por mim. Gostaria de ter uma filha como ela para me acompanhar. Geralda, você vai adorar seus netos. Parecia que todos estavam me pressionando para fazer a escolha certa. Como eu poderia duvidar de algo que parecia tão claro, tão normal, tão correto? Nunca vou esquecer a noite em que liguei para Luciana e disse: está bem, minha filha, eu aceito. Foi uma estranha combinação de alívio e ansiedade. Mãe, você não vai se arrepender. Eu vou morar com você. Sua alegria era palpável, enquanto ela soluçava ao telefone. Prometemos cuidar muito bem de você. Ouça, meu querido, naquela noite fatídica eu olhei para a casa onde passei incontáveis anos de alegria e pensei: talvez seja realmente hora de virar esta página. O sábio Heráclito disse uma vez que não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, e eu, tolo, acreditei que estava apenas seguindo o fluxo da vida. Se eu soubesse o que estava por vir, teria abraçado aquela casa vazia e encontrado uma maneira de recomeçar lá. Mas, infelizmente, eu era ignorante, e foi assim que cometi o pior erro da minha vida. Prepare-se, porque a notícia que estou prestes a compartilhar com você vai te surpreender, assim como me surpreendeu. Vai te chocar tanto quanto me chocou. A mudança para São Paulo ocorreu em um sábado de março de 2022. Lembro-me vividamente de cada aspecto daquele dia porque marcou o início da queda da minha vida, que não consegui reconhecer na época. Naquele dia, Luciana e Roberto chegaram com um caminhão para me buscar. Eu já tinha vendido a maior parte dos móveis. Mãe, já tem tudo na nossa casa. Você não precisa levar essas coisas velhas, ela me informou. Levei apenas um punhado de roupas, meus livros, algumas fotos e minha máquina de costura, que tinha sido minha fiel companheira por mais de 4 décadas. Companheira por mais de 4 décadas. Ao chegarmos à casa deles, Luciana me mostrou o meu quarto, que havia sido transformado do antigo escritório do Roberto. Olha, mãe, fizemos uma cama nova, muito confortável, e este guarda-roupa é todo seu. Agradeci naturalmente, mas algo dentro de mim se sentiu constrangido. O quarto era apertado, não tinha janela, apenas uma claraboia e cheirava a tinta e móveis novos. Nada ali combinava com a minha essência, mas eu me contive de expressar minha decepção. Geralda, seja grata, pensei comigo mesma. Sua filha está te recebendo com tanto carinho. Os primeiros dias foram realmente bastante agradáveis, e Luciana fez questão de garantir que eu tivesse tudo o que precisava. Mãe, você poderia me ajudar com o almoço já que está em casa? Luciana me perguntou na segunda semana. Vovó, agora você vai morar conosco para sempre. Eu me sentia incluída em tudo. Seja mãe, vem aqui ver como vou fazer o almoço ou mãe, senta aqui conosco para assistir ao filme. Eu me sentia amada e necessária pelos meus netos, Pedrinho, que tem 8 anos, e Júlia, que tem 12 anos. Eu estava mais do que capaz de atender ao pedido. Afinal, eu estava completamente entediada. O dia passou. Roberto foi trabalhar. Luciana teve reuniões de casa. As crianças estavam na escola, e eu ajudei com pequenas tarefas como descascar batatas, cortar cebolas e lavar pratos. Mas então Luciana começou a me perguntar: Mãe, você já fez o almoço? Era como se eles tivessem me contratado como cozinheira, mas sem salário e sem direito a reclamar. Todos os dias, eu me via cozinhando para toda a família. Não é que eu não soubesse cozinhar. Eu sempre cozinhei muito bem. Mas havia uma diferença entre cozinhar porque eu queria e cozinhar porque era esperado de mim. A pior parte começou quando Luciana me disse: Mãe,
É ótimo que você esteja aqui agora. Posso aceitar aquela viagem de trabalho que tinha recusado. Você vai ficar com as crianças, certo? Enquanto eu trabalhava como cozinheira sem salário e sem o direito de protestar. Acabei virando babá da vovó depois disso. Todas as noites, eu acordava às 6 da manhã para fazer o café da manhã, levar o Pedrinho para a escola, a Júlia eu buscava às 13 horas, almoçar, e assim por diante. Ajudar com a lição de casa, dar banho e cozinhar o jantar eram algumas das minhas responsabilidades. Lembro-me vividamente de uma quinta-feira em que estava completamente exausta por uma noite sem descanso cuidando de Pedrinho, que teve febre na noite anterior. Acordei Luciana de manhã e disse a ela: minha filha, acho que seria melhor se Pedrinho não fosse à escola hoje. Ele ainda parece um pouco fraco, sabe? Ah, mãe, mas estou realmente nervosa com minha apresentação hoje. Ela respondeu: você está muito ocupada para ficar de olho nele em casa. Parecia que eu estava piorando as coisas. O Tom estava irritado. Naquele momento, uma fúria incontrolável brotou dentro de mim, mas eu a reprimi e disse: claro, minha filha, deixe comigo. E ela foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Foi então que comecei a perceber a gravidade da situação. Eu já não era uma cuidadora, mas uma funcionária não remunerada, uma empregada doméstica disfarçada de avó amorosa. O pior ainda estava por vir, pois eu estava perdendo não apenas meu papel, mas também algo muito mais valioso: a liberdade de expressar minhas opiniões. Enquanto estávamos jantando uma noite, percebi que estava sendo tratada como uma empregada em vez de uma mãe. Um sorriso peculiar cruzou o rosto de Roberto enquanto ele pronunciava as palavras: Senhora bem, Geralda, você sabe que cada família tem sua abordagem única para criar os filhos. Meu Deus, o que eu fiz comigo mesma? Pensei comigo mesma naquela noite enquanto me deitava na minha cama no pequeno quarto sem janelas, enquanto Luciana acrescentava: Mãe, os tempos mudaram. Você não entende essas coisas tecnológicas, com aquele sorriso condescendente que eu estava começando a reconhecer muito bem. O tom era cortês, mas a mensagem era clara: cuide da sua vida. Senti que havia renunciado à minha independência por segurança, e agora não tinha nenhuma das duas. Embora fosse uma prisão dourada, eu me condenara voluntariamente a encarceramento, e o pior é que eu mesma fiz as chaves. A pior parte de perder sua liberdade, lentamente, é: quando isso acontece, você não percebe. Semelhante à analogia do sapo na água fervente, o anfíbio salta da água assim que é tocado, mas leva um tempo para perecer se for colocado em água fria e aquecido lentamente. Passei pela mesma coisa. Eu me tornei alguém que não reconhecia depois de passar 6 meses com Luciana. Cada aspecto da minha vida diária era controlado pelas exigências de outras pessoas. Eu me levantava às 6 da manhã para fazer o café da manhã. As crianças acordavam às 7, levava o Pedrinho para a escola às 7h30. Voltava, limpava a casa, ia ao mercado, sempre levando a lista que a Luciana fornecia, fazia o almoço, buscava o Pedrinho, alimentava as crianças e supervisionava a lição de casa. Parecia que eu tinha me tornado um robô doméstico, mas a monotonia não era o pior aspecto. Comecei a experimentar um tratamento que era rotineiro. Algo que me aconteceu deixou uma impressão duradoura. Luciana estava planejando uma celebração em homenagem ao aniversário de Júlia. Como costumava fazer com muito carinho pelos meus netos, eu estava na cozinha preparando brigadeiros. Senhora Geralda, você poderia limpar o banheiro dos convidados quando terminar? Roberto perguntou ao entrar na cozinha. As pessoas vão chegar em breve. Eu parei de mexer os brigadeiros e olhei para ele. Roberto, eu disse que sou a avó das crianças, não a faxineira. Ele me olhou surpreso como se eu tivesse dito algo absurdo. Ah, desculpe, dona Geralda. É que, bem, você sempre fez essas coisas, sempre fez. Quando isso se tornou minha obrigação? Naquela noite, depois da festa, quando todos já estavam na cama, eu estava sozinha na cozinha terminando de lavar a louça. Era quase meia-noite. Meus pés estavam inchados, minhas costas doíam, e eu me sentia como uma empregada que nem um dia de folga tinha. Foi então que tive meu primeiro verdadeiro ataque de choro desde que cheguei lá.
O primeiro soluço sério que tive desde que cheguei lá. Minha casa em Belo Horizonte, que eu tinha vendido por um preço baixo porque queria me livrar dela rapidamente. Meus amigos do grupo de idosos, que moram longe demais para visitar. Minha independência financeira. Enquanto eu ainda tinha meu próprio dinheiro, agora precisava da ajuda da Luciana até para comprar remédios na farmácia. Acima de tudo, minha identidade, aquele que eu conhecia e amava. Eram todas coisas que me faziam chorar. Quem eu era antes? Você sabe. Tornou-se Geralda Maria Santos, uma ex-educadora que liderou programas de alfabetização de adultos no centro comunitário local. Eu fui quem coordenou os eventos de bingo da igreja para a caridade. Eu era o responsável por manter o jardim mais pitoresco da rua. Fui eu quem liderava as discussões do grupo de leitura às quintas-feiras e lia 2 livros todos os meses. O que tinha acontecido comigo? Um avô que mora com a dona Geralda e ajuda com as crianças, a mãe da Luciana. Minha identidade, meus objetivos e meu nome tinham sido apagados. Eu tinha me tornado nada mais do que um adereço nas peças de outras pessoas. Piorou quando tomei conhecimento dos comentários de Luciana sobre mim enquanto ela estava entre outras pessoas. Enquanto ouvia a conversa dela com uma amiga, ouvia-a dizer: "Imagina, minha mãe está aqui em casa. É uma bênção. Ela cuida de tudo. As crianças adoram. Nossa vida ficou muito mais fácil para elas e para mim." Em contraste, minha própria vida havia descido a um inferno vivo de responsabilidades forçadas e expectativas sufocantes. Mas adivinha o que era ainda pior do que isso? Mas mãe, você não está sendo maltratada aqui. Você tem um lar, comida, carinho. Essa era minha reação consistente sempre que eu expressava descontentamento, o que tornava impossível eu reclamar. Recebendo um tratamento excelente aqui, incluindo um lar, comida e carinho. Como se o carinho pudesse comprar liberdade. Então, Geralda, como está essa nova vida? Minha irmã Albertina me perguntou uma tarde ao telefone. Pausei por um momento antes de responder. Oh, Albertina, às vezes sinto falta da minha casinha. Eu estava sendo usada, não cuidada. Até minha irmã comprou a narrativa de que eu deveria ser eternamente grata por isso. Ela me interrompeu e disse: Geralda, pelo amor de Deus, do que você está reclamando? Sua filha te recebeu com tanto amor. E aqui está você resmungando. A principal distinção é que, ao fornecer cuidados, você honra e protege a autonomia e a dignidade da pessoa que está cuidando. Eu tinha sido relegada ao papel de empregada doméstica, babá e cozinheira, toda a definição de uma função, porque eu tinha sido usada. Tomei a pior decisão da minha vida, não por me mudar para a casa da minha filha, o que poderia ter dado certo, mas por aceitar desaparecer junto com todo esse amor familiar. Mas quer saber a pior parte? Porque quando você vive sozinho, você tem sua própria companhia. Quando você perde sua identidade, você nem isso tem. Era a solidão. Embora eu estivesse constantemente cercado de pessoas, me sentia muito mais sozinho do que quando realmente vivia sozinho. Era como estar morto, mas ainda respirando. Às vezes, a vida te surpreende, e isso aconteceu comigo numa terça-feira de setembro, de uma maneira que você nunca imaginou. Como de costume, eu estava na cozinha fazendo o almoço quando o telefone tocou. E era uma ligação que mudaria tudo. A pessoa do outro lado era Carmen, que tinha sido minha parceira nas aulas de alfabetização de adultos por mais de uma década. Eu senti sua falta, Carmen. Como você está? Olá, Dona Geralda. Por favor, não se preocupe. Estou ligando com algumas notícias infelizes, Senhora Geralda. Desde quando você ensinou o Senhor Benedito a ler? Há alguns anos. Você se lembra dele? Sim, de fato, lembro-me disso. O Benedito, de 65 anos, nunca havia frequentado uma aula de leitura. Ele tinha sido pedreiro a vida toda e veio até mim em um estado de constrangimento, expressando seu desejo de aprender para poder ler a Bíblia. Sim, Carmen, eu me lembro. Você poderia me contar o que aconteceu? Você sabe o que ele pediu antes de falecer? Ele faleceu na semana passada, Senhora Geralda. Ligar para você para expressar minha gratidão foi um pedido dele. A vida dele foi transformada, ele afirmou, depois que aprendeu a ler por sua causa.
Uma vez que ele dominou a leitura, ele se sentiu completo, novamente. Segurando o telefone com as mãos trêmulas, tive que me sentar e comecei a chorar na cozinha da Luciana. Uma carta que ele escreveu para você foi deixada pela família dele, Dona Geralda. Então há mais. É legível. Concordei, mas minha voz estava rouca. Professora Geralda, obrigada por me ensinar que nunca é tarde para aprender. O que você fez por mim é inestimável. Agora leio a Bíblia todos os dias e até escrevo cartas para meus netos. Você me deu uma nova vida. Que Deus sempre a abençoe. Seu aluno para sempre, Benedito. Eu chorei como não chorava há meses quando desliguei o telefone com Benedito. Não era simplesmente tristeza. Era uma profunda agonia de reconhecimento. Eu tinha mudado o mundo. Eu tinha tocado a vida das pessoas. Eu era mais do que apenas alguém que cozinhava e limpava para a família. Eu tinha um propósito, uma identidade e algo a oferecer. Eu não tinha ideia do que fazer a seguir. Servir o café da manhã e lavar as roupas íntimas do Roberto foi um completo desperdício dos meus últimos anos de utilidade. Sentei-me em um banco do lado de fora da escola naquela tarde e pensei em algo enquanto esperava Pedrinho sair da aula. A alma estava ferida. Minha expectativa de vida era de 73 anos. Se eu tivesse sorte, ainda teria mais 10 a 15 anos para viver. Como eu ia aproveitar ao máximo esses anos valiosos? Nem de longe a dama que eu costumava ser. K., um filósofo que eu tinha lido na faculdade, disse famosamente: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Eu estava desperdiçando meus últimos anos, e pior, estava fazendo isso voluntariamente. Tomei uma decisão que me aterrorizou enquanto estava sentado naquele banco do parque, observando as crianças brincarem e os pássaros voarem livremente. Eu retomaria o controle da minha vida. Eu só não sabia como ainda. Luciana estava ocupada no computador na sala de estar quando Pedrinho e eu chegamos em casa. Depois de uma longa inalação, eu falei: filha, preciso falar com você. Luciana ficou grudada na tela o tempo todo, mas finalmente olhou para cima e me disse: mãe, mas seja rápida, tenho uma reunião em 10 minutos. Meu tom finalmente a fez olhar para cima. Ela estava encarando o computador o tempo todo. Talvez eu finalmente tenha conseguido falar com ela de forma firme depois de meses tentando. Houve um silêncio inquietante depois que o falante disse: quero voltar para Belo Horizonte. Olhando para mim, Luciana parecia. Eu tinha mencionado meu desejo de viajar para a Lua. Então não sei o que você quer dizer, mãe. Não estou sendo autêntico aqui por causa de algo que aconteceu. Quero que você saiba que é amada e cuidada, mãe. Eu não queria tudo o que possuo. O que eu realmente preciso é de quem eu sou, Luciana. Ela me encarou sem entender. Não conseguia fazer sentido daquilo. Considerando os aspectos práticos, eu estava bem. Tinha um lugar para viver, comida para comer, segurança e companhia. Mas como se pode descrever uma vida desprovida de sentido para alguém que nunca esteve perdido? Ilustrar que a segurança na ausência de agência pessoal é semelhante a uma prisão aconchegante. Você está exagerando, mãe. Você gostaria que eu fizesse uma pausa curta para que possamos ter uma conversa melhor? Estou sendo honesto com você, Luciana. Estou agindo de forma realista depois de meses sem fazê-lo. Naquela noite, enquanto eu deitava na minha cama no quarto sem janelas, refleti sobre os eventos do dia anterior. O cosmos estava tentando me dizer algo, e a ligação de Carmen tinha sido essa mensagem. Nem a mãe de Luciana, nem a avó prestativa eu era. Eu era Geralda Maria Santos. Uma senhora com aspirações, opiniões e sua própria vontade. Eu havia ensinado leitura a dezenas de pessoas, criado 2 filhos incríveis e permanecido casada felizmente por quase 50 anos. E eu precisava lembrar a todos e especialmente a mim mesma disso. Leitores, que eu havia criado 2 filhos incríveis, que meu casamento durou quase meio século, que eu ainda tinha esperanças, crenças e um forte senso de identidade, e que agora era o momento de lembrar a todos e especialmente a mim mesma disso. Alguém me disse uma vez que guardar uma narrativa secreta dentro de si é o pior tipo de dor. Debaixo das panelas e das fraldas dos meus netos estava a história da mulher que eu poderia ter sido. Recontar essa história agora
Era necessário. A parte mais difícil não é realmente tomar a decisão de mudar sua vida. Não é esse o caso. Eles estavam completamente errados. Confrontar a oposição de indivíduos que se beneficiam da sua prisão é o aspecto mais difícil. Luciana, que era advogada e entendia bem de argumentos, lançou uma campanha em grande escala nos dias seguintes à nossa conversa para me fazer abandonar a ideia. Quando isso falhou, ela recorreu ao medo. Mãe, você tem 73 anos, e se acontecer algo? E se você ficar doente e não houver ninguém por perto para ajudar? Isso foi seguido pela estratégia da culpa. Mãe, depois de tudo que fizemos por você, você quer ir embora assim? Reformamos o quarto. Compramos móveis novos. Ela desatou sua artilharia pesada quando eu me recusei a ceder. Mãe, as crianças vão ficar arrasadas. Pedrinho me perguntou ontem se tinha feito algo de errado para a vovó querer ir embora. A última declaração quase me quebrou, pois eu amava meus netos e não queria feri-los de forma alguma. No entanto, uma lembrança de um artigo que li sobre aviões em uma revista durante meu tempo como professora trouxe de volta uma memória. Coloque sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Que você não pode ajudar ninguém se desmaiar por falta de ar. Eu não poderia ser avó, mãe, ou fazer qualquer outra coisa por ninguém se não colocasse rapidamente minha máscara. Eu vinha desmaiando há meses por falta de ar. Enquanto estávamos sentados na varanda, Roberto, que também havia se juntado à campanha, disse-me: Senhora Geralda, sei que às vezes a rotina aqui é agitada, mas você é muito importante para nossa família. Sem você, nossa vida se torna um caos. Em seguida, ele mencionou que Roberto sentia a necessidade de ter uma conversa a sós comigo. Roberto, respondi, você viveu muito bem antes de eu chegar, e viverá muito bem depois que eu partir. Era exatamente isso que eu não queria mais, ser vital para manter o tumulto dos outros sob controle. Mas, Dona Geralda, quem vai cuidar das crianças enquanto a Luciana estiver fora? Quem vai preparar o estrogonofe que eles adoram? Você notou que ninguém nunca perguntou sobre os meus desejos. Ninguém se importou em me fazer feliz. A reação deles à minha partida foi a força motriz por trás de tudo. Distinguir entre amor genuíno e amor possessivo já foi um tema de discussão entre psicólogos. Se estar separado é o que é necessário para garantir a felicidade de quem você ama, então seu amor é genuíno. Mesmo quando alguém está miserável, o amor possessivo deseja estar com o outro. A devoção da minha família por mim estava se tornando brutalmente evidente. No entanto, a oposição não se originou apenas dentro do país. Albertina, minha irmã em Belo Horizonte, ficou apavorada ao ouvir meus planos quando liguei para ela. Geralda, você ficou louca. Você tem 73 anos. Como você vai viver sozinha em Belo Horizonte? E se você ficar doente? E se um ladrão entrar na sua casa? Albertina, eu disse. Eu vivi sozinha por quase um ano depois que Osvaldo morreu, e eu não morri. Era impressionante como todos podiam imaginar milhares de tragédias que poderiam acontecer comigo vivendo sozinha. Mas ninguém via a tragédia que já estava acontecendo comigo vivendo com os outros. Você fica doente, e um ladrão invade sua casa.